hoje vamos, como eu já tinha dito, iniciar uma nova secção, a quarta secção, que é a última secção do livro O Grande Conflito, e entramos também num outro capítulo. Portanto, esta secção é intitulada A Nossa Única Salvaguarda, e o título do novo capítulo que nós iremos começar a estudar é o capítulo 28, perante o registro da nossa vida. Pois bem, todos nós sabemos que a Palavra de Deus nos fala desse registro. Vamos ver então. Eu continuei olhando, diz o profeta Daniel, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Todos nós conhecemos esta passagem de Daniel capítulo 7. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Todos nós conhecemos esta passagem. Ora bem, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Que livros são estes? Pois bem, são nada mais, nada menos do que os livros que contêm o registro da nossa vida. De todas as pessoas que viveram desde Adão e Eva até aos nossos dias e que ainda irão viver, todos têm o seu registro criminal. E, ao contrário do que acontece com o registro criminal nas nações às quais pertencemos, pois bem, todos temos o nosso registro criminal no céu sujo. Isso é factual, isso é facto. Ok? Mas, assim foi apresentado na visão do profeta o grande e solene dia em que o caráter e a vida dos homens serão passados em revista perante o juiz de toda a terra. E cada homem será recompensado segundo as suas obras. O ancião de idade avançada, ou ancião de dias, conforme dizem as nossas versões, o ancião de dias, ou o ancião de idade avançada, é Deus o Pai. Bom, aqui idade avançada é um termo muito humano. Portanto, o Senhor não tem idade avançada, porque Ele não envelhece, é eterno. Okay? Não tem princípio, não terá fim. Diz o salmista, antes de surgirem as montanhas, antes de existirem a terra e o mundo, desde sempre e para sempre tu és Deus. Cá está, desde sempre, a eternidade passada, e para sempre, a eternidade futura. Portanto, a existência de Deus cobre toda a eternidade de uma ponta à outra. É Ele fonte de todo o ser e de toda a lei que deve presidir ao juízo. Já agora, aproveito só muito rapidamente, já que estamos a falar da eternidade de Deus, para dizer que, sabem que aquelas pessoas que colocam em causa a divindade do Espírito Santo, normalmente não ficam por aí e dão um passo mais além e acabam por pôr em causa também a divindade do próprio Senhor Jesus Cristo. Só que aí a subtileza é muito maior. E eu vou-vos revelar qual é essa subtileza. Eles dizem que Jesus Cristo, por isso é que eles dizem que aparece na Bíblia que Jesus é o Filho. Portanto, se é o Filho e o outro ser da divindade é conhecido como o Pai, então ele é filho do Pai. Filho no sentido mesmo de filiação. Portanto, ele foi gerado pelo Pai. Há muito tempo na eternidade passada, mas em algum ponto Jesus teve um início. Bom, se Jesus teve um início, não é eterno. Se não é eterno, não é Deus. Essa é a forma subtil de pôr em causa a divindade de Jesus Cristo. E sabem uma coisa? Não foi há muito tempo que eu descobri que a versão do chamado Credo de Niceia, Constantinopla, que é um dos documentos que os católicos têm, na sua versão, digamos, catecumenal, que está nos catecismos, diz lá que Jesus foi gerado pelo Pai. Ou seja, subtilmente, os católicos acabam por negar a divindade de Jesus Cristo. Se nós dissermos isso abertamente, eles dizem, não, nós aceitamos. E há aqui algo que não deixa de ser interessante. Normalmente, aqueles que optam pela posição antitrinitariana, eles criticam a Igreja Adventista de ter uma posição que se assemelha à Igreja Católica. Pois bem, a posição deles é que é semelhante à Igreja Católica. Isto é muito interessante. Bom, mas vamos continuar. É Ele fonte de todo o ser e de toda a lei que deve presidir ao juízo. E santos anjos, como ministros e testemunhas, em número de milhares e milhões de milhões, assistem a esse grande tribunal. E assistem para quê? Para serem testemunhas do evento. E para testemunharem o quê? Para testemunharem da justiça plena com que Deus efetua este julgamento. Isto é uma coisa que eu aprecio imenso. Sabem porquê? Porque Deus, na forma de julgar e durante o julgamento, Ele deixa tudo transparente diante do universo inteiro. Todos podem observar a forma como Ele julga. E Deus, de certo modo, é julgado, entendam bem o que eu estou a dizer, Deus é julgado pelos seres celestes pela forma como Ele julga. Ou seja,
todos irão compreender que Deus é justo porque julga justamente. E por isso Deus expõe-se à transparência. Sabem que quando alguém faz algo, repara, isso é um risco, entre aspas, de se expor. Mas, como diz o provérbio popular muito bem, quem não deve, não teme. E, portanto, se alguém faz tudo de forma transparente, é porque não teme daquilo que está a fazer. Pois bem, Deus não teme ser examinado. Que os seres celestes, as inteligências celestes, assistam à forma como Ele julga. Ele não tem nada a esconder, não tem nada na manga. Faz tudo de forma clara, tudo de forma justa. Quem é que pode acusar Deus de ser injusto? Ninguém. Portanto, milhares de milhares e milhões de milhões assistem a esse grande tribunal. Eu estava olhando nas minhas visões, continua o profeta Daniel a dizer, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Atenção que esta vinda não se refere ainda à vinda de Cristo. Ele dirigiu-se a quem? Não se dirigiu para a terra, mas ao ancião de dias, que é o Pai, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem a Cristo. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino o único que não será destruído. A vinda de Cristo, olhem aqui o que Ellen White diz, ou seja, ela vai reforçar o que eu acabei de dizer. A vinda de Cristo aqui descrita não é a sua segunda vinda à Terra. Okay? Não é. Alguns interpretam erroneamente este texto, portanto, de Daniel 7,13, como referindo-se à vinda de Cristo. Não é. Olhem aqui. A vinda de Cristo aqui descrita não é a sua segunda vinda à Terra. Ele vem ao ancião de longa idade no céu para receber a autoridade, a honra e o reino, os quais lhe serão dados no final da sua obra de mediador. E quando terminar esta obra de mediador de Cristo, então aí sim ele vem à Terra. Só que aqui ele vai ao encontro do ancião de dias do Pai no início do juízo. Só quando o juízo estiver terminado é que ele regressa à Terra. Ok? Que este assunto fique claro. É esta vinda e não o seu segundo advento à Terra que foi predita na profecia como devendo ocorrer ao terminar os 2300 dias em 1844. E foi aqui que os mileritas se enganaram, porque acharam que Jesus iria vir à Terra nesta altura. Assistido por anjos celestiais, o nosso grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, entra no lugar santíssimo e ali comparece na presença de Deus, ou seja, do Pai, para se entregar aos últimos atos do seu ministério, e olhem aqui, o seu ministério contra o homem, é isso? Em favor do homem. Isto é, realizar a obra do juízo de investigação e fazer a expiação por todos os que se verifica terem direito aos seus benefícios. E quem é que tem direito aos seus benefícios? Bom, todos podem ter, só que infelizmente nem todos terão, simplesmente porque não quiseram. E aqui, amigos, nós nunca enfatizaremos este assunto demais. Todos aqueles que se perderão, infelizmente a Bíblia revela que será a maioria. Todos aqueles que se perdem, perdem-se por sua própria culpa. Não tanto pelos pecados que cometeram, mas por não terem aceito a graça, o perdão que o Senhor lhes quis dar. Sabem, é que para receber a graça, eu tenho que, em primeiro lugar, reconhecer que sou pecador e que necessito de um Salvador. E muitos não querem passar por esse reconhecimento, porque é duro, é doloroso. Significa negar o eu, significa eu humilhar-me, reconhecer que sou pecador. E nem todos estão dispostos a fazer isso. No cerimonial típico, não sei se passei algum slide, desculpem. Ops. Peço desculpa. Está bem? Ok. No cerimonial... Ok, está certo. No cerimonial típico, ou seja, naquilo que acontecia no santuário terrestre e depois no templo em Jerusalém, apenas os que tinham ido perante Deus depois de confissão e arrependimento, depois de quê? Cá está. Isto é crucial. Confissão e arrependimento. Normalmente o arrependimento é que precede a confissão. E cujos pecados, por meio do sangue da oferta para o pecado, eram transferidos para o santuário, é que tinham parte na cerimónia do dia da expiação. Os que não tivessem feito isso, pois bem, não tinham acesso, portanto, a essa mediação. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, dia da expiação final ou juízo investigativo é a mesma coisa, são termos sinónimos, os únicos casos a considerar são de quem? Lembra-se que eu já tinha referido isto? São os dos que afirmam serem povo de Deus. Eu já tinha, há uns capítulos anteriores, enfatizado isto. O juízo investigativo,
que começou em 1844 e que se estende até ao final do tempo da graça, só serão avaliados nesse juízo investigativo os casos daqueles que professam serem cristãos. Porque aqueles que não querem saber de Cristo para nada, os ateus e incrédulos, esses já estão condenados, conforme diz João 3,18. Lembram-se? Vimos esse texto. Eu volto a ler o que Ellen White diz aqui. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos a considerar são os dos que afirmam serem povo de Deus. E Deus só vai pegar, reparem, lembram-se da parábola das bodas, Mateus 22? Quando o rei que fez o convite para as bodas vai analisar aqueles que entraram na sala do banquete, ele vai analisar para ver o quê? Para ver se cada um está corretamente vestido. E lembram-se que na parábola é descrito que o rei encontrou lá um que não estava vestido com a veste nupcial e chegou ao pé dele e disse: amigo, como é que entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. E o facto de ele ter emudecido significa que ele sabia que era culpado, porque se ele estava sem veste, não é porque a veste não lhe tivesse sido providenciada à entrada. Ele tinha todo o acesso à veste, simplesmente ele não quis. Ok? E ele emudeceu, e então foi lançado fora, onde há choro e ranger de dentes. Conhecem a parábola? Reparem, quais são as únicas pessoas que o rei avalia se estão bem vestidas ou não? São os que aceitaram o convite para vir às bodas. Aqueles que não aceitaram o convite para vir às bodas, que também houve, esses não são passados em juízo. Esses já estão condenados por não terem aceito o convite. Estão a entender? E essa parábola é uma parábola que ajuda a compreender o grande juízo investigativo. Portanto, repito, só são considerados os casos dos que afirmam serem povo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui uma obra distinta e separada a ocorrer numa ocasião posterior. E quando é que isto ocorre? Durante o milénio. Ok? Chegou o tempo de começar o julgamento, e o julgamento começa por onde? Diz-nos Pedro, em 1 Pedro 4,17, começa por onde? Pela casa de Deus. O que é aqui a casa de Deus? É no sentido lato. Todos os que professam serem cristãos, serem filhos de Deus. E o que é que o juízo vai mostrar? O juízo vai mostrar de todos aqueles que professam serem filhos de Deus, quem são os genuínos e verdadeiros e quais são aqueles que são cristãos só de blá blá. Desculpem, basicamente é isto. Desculpem-me usar uma linguagem tão terra a terra, mas é isso. Portanto, o juízo investigativo só vai avaliar o povo de Deus, o professo povo de Deus. Eu prefiro empregar a palavra professo, ou seja, os que fazem profissão de fé em Deus. E agora o juízo vai avaliar quem são, dentre todos os que professam serem filhos de Deus, quem são os genuínos e quem são aqueles que não são genuínos. Está claro este ponto? Muito importante isto. Ok? Os livros de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes e as ações dos homens, cá está, devem determinar a decisão do juízo, obviamente. Diz o profeta Daniel: então o tribunal começou a sua sessão e foram abertos os livros. O escritor do Apocalipse, descrevendo a mesma cena, acrescenta: abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados. E julgados porquê? Pelas coisas que estavam escritas nos livros, outra referência a esses livros, segundo as suas obras. Bom, reparem, no tempo de João, tudo se escrevia à mão, eram os livros. Será que no céu há mesmo livros literais? Bom, isso é irrelevante. Se há livros literais, se é registro eletrónico, bom, pouco importa. O que é importante e relevante é que há registros. Isso há. Não importa a forma. Bom, podem ser livros, não importa. Ok? Há registros. Isso é o ponto relevante. O livro da vida contém, claro, vamos assumir, obviamente, que os livros são literais, que existem mesmo, ok? Mas o mais importante, volto a enfatizar, é que há registros. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Jesus ordenou aos seus discípulos: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Há uma versão que diz arrolados. Sabe o que é que a palavra arrolados quer dizer? Arrolados vem de rolo. Ou seja, estão registados no rolo, nos rolos do céu. Cá está, outra descrição. Uns autores bíblicos dizem livros, outros dizem rolos, pouco importa. Se é rolos, se é livros, pouco importa. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Paulo fala dos seus fiéis cooperadores, cujos nomes estão aonde? No livro da vida. Ok? E quais são os nomes daqueles que são registados no livro da vida? Apenas os nomes daqueles que são fiéis cristãos, fiéis servos de Deus. Ok? Isto é um ponto muito importante. Daniel, a olhar através dos séculos para um tempo de angústia qual nunca houve, declara que o povo de Deus se livrará, mas quais é que se livram? Olhem aqui.
Todo aquele que se achar quê? Escrito no livro. Ok? E João, no Apocalipse, diz que apenas entrarão na cidade de Deus aqueles cujos nomes estão inscritos aonde? No livro da vida do Cordeiro. Bem, são várias passagens que concorrem todas na mesma direção. A Bíblia é clara neste ensino. Há um memorial escrito diante de Deus, no qual estão registadas as boas ações dos que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3,16 também nos fala disto. As suas palavras de fé, os seus atos de amor, tudo está registado no céu. Neemias refere-se a isto quando diz: lembra-te de mim, meu Deus, não esqueças todo o bem que fiz pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. No livro memorial de Deus, toda a ação de justiça está imortalizada. Ali estão fielmente registados cada tentação a que se resistiu, todo o mal que foi vencido, cada palavra de eterna compaixão que se proferiu. Por outras palavras, não há nada que nós façamos que não fique registado. Faço uma pergunta, irmãos, não é para responder. O facto de nós termos consciência de que isto é assim, ou seja, tudo é registado, alegra-nos ou atemoriza-nos? Não respondam. Mas deixem-me apenas dizer isto. Se isto nos alegra, demos graças a Deus por isso. Nos atemoriza, cuidado, alguma coisa não está bem na nossa vida. Sabem, mais uma vez, se nós andamos bem, nós até queremos que as nossas boas obras sejam faladas. Reparem, Jesus não disse que não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas coloca-se no velador para que todos vejam. Assim também resplandeçam as vossas obras diante dos homens. Portanto, quando nós não temos nada a temer, quando nós praticamos o que é correto, o que é justo, vamos temer o quê? Ok? Não tememos nem sequer o juízo de Deus, porque estamos bem de consciência com o Senhor. E oxalá que seja o caso. Ok? Muito bem. Ali estão fielmente registados cada tentação a que se resistiu, todo o mal que foi vencido, cada palavra eterna compaixão que se proferiu. E todos os atos de sacrifício, todos os sofrimentos e tristezas suportados por amor de Cristo estão igualmente registados. Vocês pensam que Deus não tem consciência do que se passa na vossa vida? Tem consciência de tudo, sabe tudo. Então, quando estão tristes, abatidos, acham que o Senhor não tem consciência disso? Tudo. Não só tem consciência, como fica tudo registado. Faz lembrar, quando eu fiz o curso de enfermagem e trabalhei como enfermeiro, uma das coisas que eu confesso, menos gostava de fazer é de registros. E os enfermeiros têm que fazer registros do que se passa com cada paciente. Bom, há registros mais bem feitos, outros menos bem feitos, depende, mas tudo tem que ficar registado. No céu não falha nada. Os registros são perfeitos. Diz o salmista: lembra-te de quantas vezes eu tive de fugir, registra igualmente as minhas lágrimas, pois tudo fica anotado no teu livro. Tinha o salmista consciência disto, que até as lágrimas ficam lá registadas? Reparem, a Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. A minha conta é pequena. Tudo fica registado. Há também um relatório dos pecados dos homens, ou seja, não é só o que é bom, o que é mau também fica registado. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau, diz-nos o sábio Salomão, em Eclesiastes 12:14. De toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Quando é que é o dia do juízo? Não é quando o Senhor vier, é antes da sua vinda. Quando o Senhor vier, já o juízo terminou. Disse o Salvador: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Claríssimo. Os propósitos e intuitos secretos aparecem no infalível registro. Este registro é infalível. Pois Deus trará à luz as coisas ocultas e manifestará os desígnios dos corações. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 4:5. Este é um texto que eu gosto muito. Tomei nota de tudo isto, as vossas faltas e as faltas dos vossos antepassados, diz o Senhor. Isaías 65. A vida de cada homem passa em revista perante Deus e é registada pela sua fidelidade ou infidelidade. Não se esqueçam que registros é que estão aqui a ser passados apenas daqueles que professam ser crentes, dos que professam ser cristãos. Os outros, esses nem passam por juízo, já estão condenados à partida. Ok? Agora, aqueles que professam ser seguidores de Cristo, esses candidatam-se a que não haja nenhum pecado sobre eles, nenhuma condenação. Não é o que diz Paulo em Romanos 8:1? Agora, pois, já nenhuma condenação há, mas para quem?
Para os que estão em Cristo Jesus. Então, qualquer pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, mas aceita genuinamente, está a candidatar-se para que o seu registro criminal fique limpo. E agora a questão é, mas aceitou de facto Jesus como seu Salvador ou não? Ou foi só blá blá? É isso que o juiz investigativo vai determinar. Okay? E amigos, isto é seríssimo, isto é soleníssimo. E isto está a acontecer no céu, agora mesmo. Olhem aqui. Ao lado de cada nome, nos livros do céu, estão escritos com incrível exatidão todas as palavras inconvenientes, todos os atos egoístas, todos os deveres não cumpridos e cada pecado secreto, juntamente com toda a hipocrisia dissimulada. Mais uma vez, isto mete-nos medo ou alegra-nos? Amigos, eu penso que, sejamos honestos, isto obriga a pensar. É exatamente. Agora, quando nós tomamos consciência que isto é assim, bom, mais vale nós andarmos na linha. Eu falo por mim. Eu quando leio isto, eu digo assim, Paulo, mete na linha. Senão, a coisa está mal. E amigos, nós deveríamos tomar consciência. Já agora, conhecem aquele texto de Hebreus capítulo 4? Venham ler comigo, por favor. Hebreus capítulo 4. Aliás, até acho que vem aqui à frente, mas já não me recordo, mas creio que vem. Mas vamos ler nas nossas Bíblias. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. E versículo 13. Diz assim: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Na presença de quem? Na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas, quantas coisas? Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não dá para fugir. E reparem, amigos, quando nós sabemos isto, devemos nós ficar preocupados em nos vingar de alguém que fez mal? Não, porquê? Porque esse mal que nos possam ter feito está registado. E duas uma. Ou a pessoa arrepende-se desse mal que fez e aí é perdoada, se o arrependimento é genuíno, ou se não se arrependeu, vai ter que sofrer as consequências desse mau ato. Portanto, fiquemos tranquilos em relação aos outros. Eu estou totalmente tranquilo em relação a todos vós. Só não estou tranquilo em relação a mim. Porquê? Porque eu não tenho de dar contas de nenhum de vós, mas tenho de dar contas de mim mesmo. Não é o que a Bíblia ensina, sim ou não? Romanos capítulo 14, versículo 12. Conhecem esse texto? Já agora, venham ver também esse texto. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. E versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. De si mesmo. Sabem, de certo modo, esta doutrina bíblica me traz tranquilidade, porque eu não tenho que estar preocupado com nenhum de vós. Nem vocês têm que estar preocupados comigo. Cada um de nós tem que se preocupar consigo mesmo. Porque cada um de nós dará contas de si mesmo, não é do outro. Eu não vou dar contas da minha mulher, nem ela de mim, nem eu dos meus filhos, nem os meus filhos de mim. Agora, Deus me pedirá contas da forma como eu eduquei ou deixei de educar os meus filhos. Da forma como eu tratei, bem ou mal, o meu próximo, incluindo a minha mulher ou o marido, etc. Isso sim, porque é da minha responsabilidade. Mas aquilo que é da responsabilidade dos outros, não temos que responder por eles. Olha, leiam, por exemplo, com muita atenção, o capítulo 18 de Ezequiel. O título desse capítulo, pelo menos na minha versão, é Responsabilidade Individual. Onde diz lá claramente que cada um de nós é responsável. O filho não leva a iniquidade do pai, o pai não leva a iniquidade do filho, cada um leva a sua própria iniquidade. A alma que pecar, diz lá, essa morrerá. Claríssimo. Acham que Deus é justo tratar assim? Eu acho que é. Eu acho que é. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com os seus resultados de grande alcance, tudo é registado pelo anjo relator. E cada um de nós tem um anjo relator. Fica ali tudo registadinho. Uau! A lei de Deus, por isso é que o título do capítulo está muito bem apropriado perante o registro da nossa vida. Ou seja, está lá tudo registado. Cada um de nós tem um currículo no céu. Está lá tudo registadinho.
A lei de Deus é a norma pela qual o caráter e a vida dos homens serão aferidos no juízo. Diz o sábio, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. E reparem, quando o sábio fala aqui, Deus há de trazer a juízo toda a obra, e fala dos mandamentos, o que é que ele está a querer dizer com isto? Que o juízo será feito em função da lei. A lei é a norma, é a bitola pela qual as pessoas são aferidas no seu caráter. Daí a importância da lei. Estão a ver a condição daqueles que não aceitam os 10 mandamentos na sua totalidade como a norma absoluta? Esses estão muito mal. Até nós que conhecemos que os 10 mandamentos são válidos, devemos tremer perante aquilo que acabámos de ler, quanto mais aqueles que acham que a lei já não está válida, que foi cravada na cruz, etc, etc. Que mais argumentos completamente sem fundamento. O apóstolo Tiago admoesta aos seus irmãos, falem e vivam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porquê que é chamada a lei da liberdade? Porque ela nos liberta verdadeiramente. Quem vive pelo poder do Senhor vive de acordo com a lei. E ao vivemos de acordo com a lei, somos livres. Não disse Jesus, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os que do juízo forem havidos por dignos terão parte na ressurreição dos justos. Disse Jesus, os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos. São iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Quem são os filhos de Deus? Que serão aprovados são aqueles que tomam parte na ressurreição. Claríssimo. E novamente ele declara que os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Os justos mortos não ressuscitarão senão depois do juízo, no qual são considerados dignos da ressurreição da vida. Consequentemente, não estarão presentes em pessoa no tribunal em que os seus registros são examinados e o seu caso decidido. Não estamos lá a ver. Estamos aqui e o julgamento decorre lá. Mas o julgamento decorre lá em função do que eu fiz aqui. Agora, se eu for achado digno, conforme aqui vimos, aí eu vou participar depois do outro juízo, que é o juízo dos ímpios, que ocorrerá durante o milénio. E atenção, de que forma é que nós participamos nesse juízo? Não vamos ser nós os juízes, mas Deus vai nos mostrar, da mesma forma que Ele mostrou e está a mostrar este juízo investigativo às inteligências celestes, também depois o juízo dos ímpios será mostrado aos redimidos. E os redimidos irão contemplar a forma como Deus julgou para poderem certificar-se se a forma como Deus julgou essas pessoas foi correta ou não, foi justa ou não. É que quando nós chegarmos ao céu vamos ter muitas dúvidas. Sabiam isso? Sim, sim, irmã, diga. Sim. Diga, diga. Sim. Claro. Exatamente. Claro, todos. Exatamente. Claro, sim, 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 sim. Não. Bom, o que vai no coração de cada um, e só Deus pode julgar. Agora, uma coisa é certa. Uhum. Exatamente, correto, correto, correto. Eu vou dizer mais uma vez isto, irmãos, porque isto é tão importante. As pessoas que serão condenadas no juízo, elas não serão condenadas pelas faltas que cometeram. Elas serão condenadas por não terem querido aceitar a graça que Deus lhes quis oferecer. É esse o problema.
Olha, deixem-me eu dar este exemplo. Imaginem alguém, vocês sabem que aqui em Portugal há o hábito de, na altura do Natal, mais ou menos, haverem os indultos presidenciais. Estão ocorrendo disso? São os indultos, perdões. Então, o Ministro da Justiça, ou não sei quem, vai junto do Presidente da República e apresenta casos de alguns presos e diz assim, olha, claro, aí certamente eles tomam em consideração o comportamento dessa pessoa na prisão, ou, enfim, certamente que sim, não é? Diz assim, olha, esta pessoa tem-se portado bem na prisão, é colaborador, nunca levantou problemas, é colaborador dos guardas, presumo eu, que seja, apresentam coisas positivas em relação a essas pessoas. Olha, nós sugerimos que o Sr. Presidente possa dar um indulto. E o Presidente avalia a situação e concede o indulto. Agora imagine, depois do indulto ter dado, chega-se junto do preso, do presidiário, e diz assim, olha, o Presidente da República concedeu-te o indulto. Ah, mas eu não quero indulto nenhum. Vocês acham o que é que o Presidente vai fazer se ele soubesse que houve um preso que quis recusar o indulto? Ah, não queres? Então, olha, não queres. O que é que vai fazer? Vai obrigá-lo. Isso não é de loucos. Um indivíduo que tem, por exemplo, cumprir uma pena de 25 anos, pena máxima cá em Portugal, e o Presidente vai reduzir a pena para 15 anos ou para 10 e essa pessoa não quer aceitar. Repare, mas é o que acontece com as pessoas. Deus quer dar o perdão a todos, mesmo ao mais terrível criminoso. Mas as pessoas não querem. E não querem porquê? Aqui é que está o problema que mostra a natureza, a essência do pecado. Porque essa pessoa, para receber, reparem, o facto de a pessoa receber o indulto, ela está a admitir que é culpada. Mas aí é que está o problema. Muitos não querem admitir que são culpados. Não querem admitir. Acham que são justos. Não aceitam. Exatamente, eu nunca fiz mal a ninguém. Sou uma excelente pessoa, nunca assaltei nenhum banco, nunca fiz isto, nunca fiz aquilo. São boas pessoas. Mas a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Amigos, esta é a questão. Reparem, por exemplo, os dois personagens foram os dois primeiros reis de Israel. Temos Saul, foi o primeiro rei de Israel, e depois temos Davi. Irmãos, sejam honestos, por favor. Vocês lembram-se quando eu cheguei aqui à igreja, eu falei logo do caso de Davi em vários sermões. Sejam honestos. Humanamente falando, quem é que pecou mais? Foi Saul ou foi Davi? Foi Davi. Foi Davi. E, no entanto, porquê é que a Bíblia se refere a Davi como um homem segundo o coração de Deus e de Saul é dito que o Espírito do Senhor se retirou dele? Porque nos poucos, entre aspas, ou pequenos pecados que, entre aspas, que Saul cometeu, ele não teve nenhuma humildade para reconhecer que tinha feito o mal. E Davi reconheceu, teve humildade, abaixou-se. Não esteve a dizer, não, eu fiz isto, mas... E apresentou desculpas. Não, eu pequei contra o Senhor, ponto final. Isso faz toda a diferença, amigos. Toda a diferença. Toda a diferença. Quando o Senhor diz que virá e que colocará uns do seu lado direito e outros do seu lado esquerdo, eu pergunto, irmã Maria, aqueles que estarão do lado direito são pessoas que nunca pecaram, ao passo que aqueles que ficarão do lado esquerdo é pessoas que pecaram? É essa a diferença? Não, não é. Os que ficarão do lado direito de Cristo e os que ficarão do lado esquerdo, todos pecaram, todos. O que é que fará a diferença entre os que estarão do lado direito e os que estarão do lado esquerdo? É que os que estarão do lado direito reconheceram que eram pecadores. Pela fé agarraram-se à graça do Senhor. Clamaram Jesus como seu Salvador. E os outros não quiseram saber disso. Só isso. Só isso, mas só isso que faz toda a diferença. Uma diferença de vida ou de morte eternas. Por isso é que há aquele texto, conhecem aquele texto? Oh, irmãos, eu já li convosco, venham ler outra vez comigo. Jeremias capítulo 13 e versículo 13. Jeremias capítulo 3 e versículo 13. Eu hoje não tenho muito, vamos só chegar até à página 405. Hoje o capítulo é 10 páginas, mas não dava para fazer as 10 páginas, dividi ao meio 5, só vamos fazer 5. Jeremias capítulo 13 e versículo 13 diz assim. Tão somente, reparem, eu sei que há versões que dizem somente, a minha Bíblia é mais enfática, diz tão somente. Tão somente o quê? Reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Amigos, este texto para mim teve um impacto e continua a ter um impacto no meu coração incrível. Sabem o que é que o Senhor está aqui? É como se o Senhor estivesse a suplicar e a dizer, Paulo, eu não preciso que tu faças mais nada, eu só preciso tão somente que tu reconheças que erraste e que fizeste mal. Eu só preciso disso, não preciso mais nada. E se eu reconhecer, reparem, sabe o que é que o Senhor... Uma vez eu li uma citação dela, Ellen White, tive pena de não fixar a referência, foi no Desejar Todas as Nações, onde ela diz que quando o Espírito Santo finalmente consegue conquistar o coração,
está a ganho tudo. A partir daí, o Espírito Santo acaba por fazer o resto do trabalho. Olha, já viram aqueles concursos que há com peças de dominó que estão levantadas e depois fazem-se muitas coisas, e depois a primeira peça, não é? Só tem que se fazer cair a primeira peça, e depois aquilo é uma reação em cadeia, até cair tudo. Amigos, tudo aquilo que o Senhor pede é que nós reconheçamos que transgredimos contra Ele. Quando nós fazemos isso, fazemos cair a primeira peça. O resto é automático. É só isso. E reparem, foi isso que Lúcifer, no céu, não esteve disposto a fazer. É isso que todos aqueles que se perderão e que irão ressuscitar na segunda ressurreição e que serão lançados no lago de fogo e enxofre e perderão a vida eterna, é isso que eles não quiseram fazer. Só isso. Tão somente reconhece. Tão somente reconhece. É só isso. Já imaginaram o que é? A salvação eterna ou a morte eterna está dependente de eu reconhecer ou não que sou pecador, que errei, que transgredi e que confesso. Claro, quando eu reconheço, não me custa nada logo a seguir fazer uma confissão dos meus pecados. É só isso, amigos. Mas parece uma coisa tão simples. E, no entanto, as pessoas bloqueiam aí. E por causa de bloquear aí, perdem a vida eterna. Isto é incrível. Olhem aqui. Os justos mortos não ressuscitarão senão depois do juízo, no qual são considerados dignos da ressurreição da vida. Consequentemente, não estarão presentes em pessoa no tribunal em que os seus registros são examinados e o seu caso. Sim, já tínhamos lido isto. Vamos avançar. Jesus aparecerá como o seu advogado a fim de interceder em favor deles perante Deus. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Olha, irmãos, deixem-me dizer-vos mais uma coisa a propósito daquilo que eu acabei de dizer há bocadinho. Sabem, nós deveríamos ter isto bem alicerçado na nossa mente. Sabem porquê, irmãos? Nós muitas vezes temos uma... Isto é muito humano e não deveria ser assim, sobretudo entre cristãos. Reparem, a igreja é um hospital para pecadores. Vocês concordam com esta minha afirmação? Jesus disse, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é os doentes. Verdade ou não? Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Conhece essas palavras de Jesus? Marcos 2,16. Amigos, sabem uma coisa? Muitas vezes nós temos o hábito de, quando alguém errou, não importa qual tenha sido o erro, se foi mentira, se foi roubo, se foi trapalhice nos negócios, não importa o que tenha sido. Mas se essa pessoa se arrependeu, reconheceu que errou e se arrependeu, nós deveríamos olhar para essa pessoa da mesma forma que Deus olha para ela. E essas pessoas têm lugar dentro da igreja. Agora, aqueles que pensam que são retos, nunca erraram e que devem ser considerados justos por isso, olhem, aí é que eu já tenho muitas reticências. Mesmo muitas. Porque aqueles que estarão um dia no reino dos céus são aqueles que reconheceram. Podem até ter cometido crimes hediondos. E Davi cometeu esses crimes hediondos. A gente hoje lê aquilo assim por alto, mas não toca a nós. Mas se nós estivéssemos lá a viver no tempo de Davi, se calhar achávamos que ele era um pulha. Desculpem a expressão. Mas esse pulha foi amado pelo Senhor. E Saul, que era todo homem politicamente correto, o Senhor o rejeitou. Portanto, cuidado da forma como nós olhamos para as pessoas. Muito cuidado mesmo. Porque por detrás de uma pessoa que aparentemente é um Zé Ninguém e que faz isto e que pode estar uma alma sincera. Uma pessoa que pode estar a lutar até com um vício. Sei lá, aquela pessoa que foi um alcoólico inveterado encontrado na sarjeta. Pode haver esperança para essa pessoa. E para outra pessoa que pensa que é puro e perfeito e que nunca errou, para essa não há esperança. Estou-vos a dizer algo que é bíblico. A parábola do fariseu e do publicano. Quem era o pulha aos olhos de quem? Era o publicano. Mas o publicano, Jesus disse, saiu de lá justificado e o outro não. Ai, amigos, o que é que acontece àqueles que não são justificados? Estão perdidos. Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas que não passava de uma figura do verdadeiro. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, não li isso. Entrou no próprio céu, onde agora se apresenta diante de Deus pedindo por nós. É por isso que Ele pode salvar definitivamente todos quantos se aproximam de Deus por meio dEle. Quantos se aproximam de Deus? E estes se aproximam de Deus, aproximam-se porquê? Porque reconhecem que necessitam dEle.
Eles nem se consideram dignos. Reparem, na parábola que eu acabei de citar, o publicano, como é que... Nem sequer levantava os olhos ao céu, batia no peito em sinal de tristeza, de lamúria, e dizia: Senhor, tem compaixão de mim, que sou um desgraçado pecador. E o Senhor teve compaixão desse. E o outro foi lá para o templo gabar-se, dizer: ó Senhor, graças te dou, não sou como este parvalhão que está aqui ao meu lado, eu faço isto e faço aquilo. Saiu para casa não justificado. Veem como é que o céu avalia as pessoas, como é que olha para nós? Este deve ser também o critério com que nós olhamos para as pessoas. A vida de todos os que creram em Jesus é passada em revista perante Deus ao abrirem-se os livros de registro no juízo. Começando pelos primeiros a viver na terra, o nosso advogado, atenção, começando pelos primeiros a viver na terra. Quem foram os primeiros a viver na terra? Adão e Eva, obviamente. Ok? O nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, ou seja, este juízo vai sendo depois de geração em geração. Ok? Finalizando com os vivos, claro. Depois de analisar os casos de todos aqueles que já morreram, finaliza com os vivos. Cada nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Agora, aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, olhem aqui, para os quais não houve quê? Arrependimento nem perdão. Claro, o perdão só há se há arrependimento. Porque se não há arrependimento, não há perdão. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, o seu nome será omitido do livro da vida e o relato das suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. É assim que este juízo funciona. O Senhor declarou a Moisés: aquele pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Isto não é Ellen White que inventou, está escrito na Bíblia. E diz o profeta Ezequiel: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, de todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória. Ou seja, é como ficou esquecido. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé tenham reclamado o quê? O sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome. O que é que isto quer dizer? No registro, vamos imaginar o registro no livro, e na nossa folha, o nosso registro criminal celestial, está lá o nosso nome no topo. Eu imagino desta forma, ok? Pode não ser da forma, mais uma vez, a forma não interessa. Mas eu imagino desta forma. No topo desse registro está o meu nome, Paulo Cordeiro, Paulo Manuel Nobre Cordeiro. Agora vem ali aquela lista enorme. Coisas boas e coisas más. E à frente de cada coisa má que eu cometi está registado ou não perdoado. Se eu me arrependo e se confessei aquele pecado, o Senhor põe à frente perdoado. Perdoado. Sabem o que é o trabalho do juiz investigativo? É verificar se nessa lista de pecados que eu cometi, à frente de todos os pecados cometidos, está a palavra perdoado. Se todos os pecados que eu cometi estão perdoados, então esses pecados são todos apagados. E o meu nome permanece no livro da vida. Agora, se há pecados não confessados, o meu nome é apagado do livro da vida. Tão simples quanto isto. Até uma criança percebe isto. Olhem aqui. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé tenham reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome. Nos livros do céu, tornando-se participantes da justiça de Cristo, e ao verificar-se que o seu caráter está em harmonia com a lei de Deus, os seus pecados serão riscados e eles próprios considerados dignos da vida eterna. Porquê que os seus pecados serão riscados? Porque estão todos perdoados. O Senhor declara pelo profeta Isaías: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Mas atenção, quais são os pecados que o Senhor esquece? Aqueles que foram o quê? Confessados. Já agora, irmãos, eu já falei nisto, mas mais uma vez vou falar. No ritual do santuário terrestre, quando alguém pecava, o que é que tinha que fazer? Vamos lá recordar. Eu sei que todos vocês sabem. Todos sabem isto. Mas vamos só recordar. Só para que este assunto fique mais bem alicerçado na nossa mente. Imaginem, cada um de vós vivia nos tempos do povo de Israel, eu pecava, então o que é que eu deveria fazer se eu reconhecesse que era culpado? Porque começa por aí.
E claro, se houvesse algum israelita que não reconhecesse, ele simplesmente não pegava em nenhum animal e não ia ao santuário. Mas se eu reconhecesse, eu pegava num animalzinho, normalmente um cordeiro ou um cabrito, e ia até ao santuário. Ao chegar ao santuário, estava lá um sacerdote a exercitar o seu turno de serviço, e ele recebia-me e conduzia-me imediatamente ao altar dos holocaustos. Esse animal que eu tinha levado era colocado sobre o altar, as patas amarradas, para o bicho não poder estremecer, vamos imaginar que assim era, e agora, antes dele ser imolado sobre o altar dos sacrifícios, havia algo muito importante que tinha que acontecer. Sabe o que era? Eu tinha que colocar a minha mão sobre a cabeça do animal e fazer a confissão. Ao fazer a confissão, sabe o que é que simbolicamente acontecia? O meu pecado era transferido para o animal. E mais, a inocência do animal, porque ele não tinha culpa nenhuma do que eu tinha feito, a inocência do animal era transferida para mim. Havia um download do meu pecado para o animal e um upload da inocência do animal para mim. Deixa-me usar a linguagem. Paulo, tu conheces bem esta linguagem. Agora reparem, depois desse download e upload ser feito, ou seja, dessa transferência mútua ser feita, onde é que agora residia o pecado? No animal. E por isso é que ele era morto, porque o salário do pecado é a morte. Então reparem, quando nós confessamos, estão a ver a importância da confissão, é que se não há confissão, não há download do meu pecado para o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Eu tenho que fazer confissão. Se eu não faço confissão, não há o download. Mas eu quero que haja o download. Eu não quero ficar com nada sujo cá dentro. Eu quero despachar. Mas para despachar eu tenho que confessar. Ah, pastor, e pera lá. Então, mas pecados que eu já tenha cometido há anos atrás, já não me lembro. E o que é que acontece com esses pecados? Bom, deixem-me aqui dar-vos a minha opinião pessoal. Tudo aquilo que o Espírito Santo vos recordar, confessai especificamente. Ah, isso mesmo assim eu... Não se assustem. Sabe como é que o salmista resolveu esse assunto? Com os pecados que ele não se lembrava? Querem saber? Há uma resposta para isso. Sabe onde é que está essa resposta? Quem sabe? Salmo 19. Venham comigo ao Salmo 19. Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19. E versículo 12. O salmista aqui, era o salmista Davi, reparem, ele queria fazer o download dos pecados dele, todos. Mas ele deparou-se com um dilema. Sabem qual foi o dilema? Ele colocou este dilema na forma de pergunta. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Ou seja, ó Senhor, eu posso me esquecer de algum pecado. Eu quero confessar tudo, mas e se eu não me lembro de todos? Olhem aqui o que é que ele pede. Última parte do versículo 12. Absolve-me das que me são quê? Ocultas. Amigos, se nós fizermos o nosso esforço para tudo aquilo que... E reparem, não precisamos de, num só dia, lembrar de tudo. Mas imaginemos que, ao longo do tempo, a gente se recorda... Olha, eu vou-vos dizer, ainda ontem eu fiz uma confissão de um pecado que eu acho que nunca tinha confessado, da minha adolescência. Eu lá estive num colégio adventista e juntamente com outros jovens andámos a fazer coisas que não deveríamos. E ontem, senhor, espera lá, mas eu acho que nunca confessei esse pecado. Então, se nunca confessei, está na altura de o confessar. Eu confessei. Senhor, olha, deste já estou livre. Amigos, é isso. E se eu não me lembro? Eu devo pedir ao Senhor como o salmista. Senhor, olha, absolve-me daqueles que eu já não me lembro. E aí podemos ficar descansados. Que maravilha. Que maravilha, irmãos. Disse Jesus, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome de onde? Do livro da vida. Estão a ver quantos versículos já aqui encontramos e lemos aqui esta noite que falam do livro da vida e dos livros? Uma vez ouvi um colega meu de teologia dizer, essa história dos livros do céu, isso é tudo treta. Treta? Com tantos versículos na Bíblia que falam disso. Isso é treta para quem não quiser aceitar. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. O mais profundo interesse manifestado pelos homens nas decisões dos tribunais terrestres, sabem, quando há um julgamento aí num tribunal terrestre, toda a mídia vai lá, as pessoas estão atentas para saber como é que o caso vai ser resolvido. Olhem aqui, o mais profundo interesse manifestado pelos homens nas decisões dos tribunais terrestres
não representa, senão palidamente, o interesse demonstrado nas cores celestiais quando os nomes inseridos no livro da vida aparecerem perante o juiz de toda a terra. Uau! Isto é mesmo solene. O intercessor divino apresenta a petição para que as suas transgressões de todos os que venceram, e venceram como? Pela fé no seu sangue, sejam quê? Perdoadas, para que eles sejam reconduzidos ao lar edénico e coroados com ele como co-herdeiros do primeiro domínio. Que primeiro domínio é este? É o domínio que Adão perdeu. E nós seremos restaurados ao primeiro domínio. Amigos, isto é tão lindo, isto é tão fabuloso. O Senhor está empenhado de todo o seu coração. E reparem, podemos dizer que o Senhor não está empenhado na nossa salvação quando Ele veio a este mundo, sofreu o que sofreu para morrer por nosso lugar? Amigos, esse argumento deita tudo por terra. Então o Senhor fez tudo e continua a fazer tudo para a nossa salvação. Se alguém se perder é por culpa dessa pessoa, não é dele. Satanás, nos seus esforços para enganar e tentar a nossa raça, tinha pensado em frustrar o plano divino na criação do homem. Mas Cristo pede agora que este plano seja levado a efeito, como se o homem nunca tivesse quê? Uau! Reparem, o plano da redenção é tão lindo, é tão perfeito, que volta tudo ao mesmo, como se nunca tivesse havido queda do ser humano. Quando todas as coisas no universo tiverem sido restauradas, após o milénio, os redimidos hão de viver como se nunca tivesse havido pecado. Acabou, esqueceu, isso passou. Uau! Pede para o seu povo não só o perdão e a justificação amplos e completos. Quem é que pede? Jesus pede. Então ele está interessado na nossa salvação ou não? Caramba, desculpa eu ser franco convosco, irmãos, mas se eu sei que Jesus está tão interessado na minha salvação, então eu devo fazer tudo para cooperar com Ele. Ele faz tudo. Pede para o seu povo não só o perdão e a justificação amplos e completos, mas também a participação na sua glória e no seu lugar sobre o seu trono. Reparem, a mensagem lá Odisseia diz isso mesmo. Sentar-se-ão comigo no meu trono. Enquanto Jesus faz a defesa dos súbditos da sua graça, Satanás acusa-os diante de Deus como transgressores. Eu pergunto, Satanás ao acusar-nos, acusa-nos ele justamente? Sim ou não? Pois acusa justamente, porque nós temos mesmo culpas. E ele sabe tão bem aquilo que nos induziu a pecar. Sabe, aquele é do género, induz-nos a pecar e depois nós pecarmos, põe a pata aí em cima de nós, que é para nos enterrar lá no fundo da lama. Pecaste agora, toma lá, que é para sofreres. E o Senhor quer nos redimir, quer nos retirar da lama. E agora reparem, como é que o Senhor lida com as acusações do inimigo? O grande enganador procurou levá-los ao ceticismo, fazendo-os perder a confiança em Deus, separar-se do seu amor e violar a sua lei. Foi ele que fez isso. Agora aponta para o relatório da sua vida, para os seus defeitos de caráter e para a falta de semelhança com Cristo, que desonraram o seu Redentor, para todos os pecados que ele os levou a cometer. E por causa disto reclamam-os como seus súbditos. Eles pecaram, são meus. Ele fez o mesmo com Moisés. Quando o Senhor foi ressuscitar Moisés, apareceu lá o diabo. Não, isto é meu. E o Senhor só diz, caluda, mete no teu cantinho que... Olhem aqui. Reparem, quando alguém... Porquê que nos tribunais humanos há o advogado de defesa? Porque o réu, às vezes, sente-se tão humilhado pelo mal que fez, que ele não tem palavras para se defender ele próprio. Tem que ter alguém que o defenda. Nós temos um advogado que nos defende. Ups. De vez em quando. Ok, obrigado. Oi? Vimos à página 405, onde estávamos. Muito bem. Agora aponta para o relatório da sua vida. Estamos mesmo a terminar.
aponta para o relatório da sua vida, para os seus defeitos de caráter e para a falta de semelhança com Cristo, que desonraram o seu Redentor, para todos os pecados que ele os levou a cometer e por causa disto reclama-os como seus súditos. Como é que o Senhor reage perante esta acusação do inimigo? É o que vamos ver já a seguir. Jesus não desculpa os seus pecados. Amigos, isto é algo que também nós temos que aprender. Quando nós queremos defender o pecador, não enveredem pelo caminho de querer desculpar o seu pecado. Senão, não resulta. Se cometeu o pecado, cometeu o pecado. Isso não há como dar a volta. Reparem, nem o Senhor desculpa os nossos pecados, mas perdoa-os, que é muito melhor. Jesus não desculpa os seus pecados, mas apresenta o seu arrependimento e fé e, reclamando o perdão para eles, ergue as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos, dizendo: conheço-os pelo nome, gravei-os na palma das minhas mãos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E a propósito disto, sabem quem é que escreveu o Salmo 51? Quem foi? Davi. Eu pergunto, Davi, quando escreveu estas palavras, ele estava a falar só por conhecimento académico, teórico, ou por experiência vivida na pele? Ele sabia do que estava a falar. Ele sabia que ele foi ao Senhor com o espírito quebrantado e o coração quebrantado. Ele sabia: Senhora, eu sei que o verdadeiro sacrifício que tu queres é um coração quebrantado. E tu sabes, Senhor, que o meu coração está quebrantado diante de ti. Reparem, estávamos ainda no tempo em que os sacrifícios eram apresentados no templo em Jerusalém. Foi Davi a fazer lá algum sacrifício ao templo? Não foi. Já pensaram nisto? E porquê que Davi não foi? Porque ele sabia muito bem a verdadeira teologia bíblica. Ele sabia: o que tu queres, Senhora, é o meu coração quebrantado. E isso tu sabes que está aqui diante de ti. Amigos, quando nós choramos diante de Deus, arrependidos pelos nossos pecados, o Senhor sabe. Ele vê. E nós, pela fé, deveríamos saber: o Senhor está lá para nos defender das acusações do inimigo. E ao acusador do seu povo declara: o Senhor te repreende, ó Satanás. Se o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Cristo vestirá os seus fiéis com a sua própria justiça para poder apresentá-los ao seu Pai como igreja cheia de beleza, sem mancha nem defeito ou coisa semelhante. Agora, a quem é que o Senhor reveste com a sua justiça que é perfeita, sem defeito? Àqueles que se quebrantam diante dele, que se arrependem. É tudo o que o Senhor pede. Então somente reconhece que pecaste, que transgrediste contra o Senhor. É tudo. Os seus nomes permanecem registados no livro da vida e está escrito com relação a eles: comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Atenção, porquê é que aqui está escrito que somos dignos disso? Somos dignos? Não. Mas a partir do momento em que nos quebrantamos perante o Senhor revestiu-nos com a sua justiça e agora essa justiça com que Ele nos cobriu dá-nos essa dignidade. Por último, assim se realizará o cumprimento total da promessa do novo concerto, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Lembram-se o que é que o Senhor disse de Davi? Fez somente o que era reto perante os meus olhos. Essa é uma das declarações mais portentosas que eu já uma vez li na Bíblia. Se não fosse como o meu servo Davi, que fez somente o que era reto aos meus olhos. Somente. Isto até dá vontade de rir. Mas é um riso agradável. O Senhor olha para mim e para cada um de vós, caso nós tenhamos quebrantado o nosso coração diante dele, como se nunca tivéssemos pecado. Amigos, isto é a beleza e a glória do Evangelho. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada. Porquê não será achada? Foi totalmente eliminada. E os pecados de Judá, mas não se acharão. Amigos, isto é o Evangelho. Isto é o Evangelho em toda a sua pureza, na sua beleza, na sua perfeição, na sua glória. Não há palavras para explicar isto. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra é excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Aqui atenção a esta Jerusalém, estamos a falar já da Jerusalém celestial. A obra do juízo investigativo, que consiste em quê?
na remoção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. Como os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam removidos antes de concluído o julgamento em que o seu caso é investigado. Mas o apóstolo Pedro declara expressamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor e Ele enviar Jesus Cristo. Quando se encerrar o juízo de investigação, ou seja, quando terminar o tempo da graça, como às vezes também dizemos e bem, Cristo virá. E quando Cristo virá, o seu galardão estará com Ele para dar a cada um segundo a sua obra. Amigos, isto é uma mensagem tão linda. É tão importante que nós compreendamos isto na sua essência. E pela graça do Senhor nós vivamos isto. Que Deus nos ajude, a mim e a cada um de vós, a compreendermos isto e, sobretudo, a vivermos estas verdades pela graça do Senhor. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado, Senhor, por este banquete espiritual que mais uma vez nos serviste através da Tua palavra revelada. Ó Senhor, é tão bom, Senhor, nós tomarmos exato conhecimento de como Tu estás a funcionar no santuário celestial, da forma como Tu atuas, da forma como Tu ages. Ó Senhor, obrigado porque não nos deixas em dúvidas. É tão claro o plano da salvação. Ó Senhor, ajuda-nos a ser humildes, a quebrantarmos o nosso coração diante de Ti, para assim podermos ter a certeza, Senhor, de que os nossos pecados serão totalmente perdoados, esquecidos por Ti, e Tu olharás para nós como se nunca tivéssemos pecado. Ó Senhor, quão bom é sabermos que os nossos nomes poderão permanecer no livro da vida, e quando Tu vieres, Tu declararás de cada um de nós: eis aqui, vindo benditos do meu Pai, herdai por herança o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Senhor, que todos nós que aqui estamos, Senhor, e aqueles que nos ouvirem, possamos fazer parte daquele grupo que dirá: eis aqui o nosso Deus a quem aguardávamos. Senhor, por favor, ajuda-nos nas nossas lutas. Ajuda-nos, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu poder a vencer qualquer defeito de caráter que ainda possa existir em nós. Ajuda-nos, Senhor, quando o Teu Espírito nos fizer recordar pecados que cometemos, a confessá-los diante de Ti. A confessar pecados passados, pecados presentes, a lutar contra a tentação que o inimigo certamente coloca diante de todos nós, pelo menos diante de mim ele o faz. Ó Senhor, que nós, pelo Teu poder, pela Tua graça, possamos vencer essas tentações. E que fique registado também no nosso registro criminal celestial as nossas lutas, mas também as nossas vitórias que nós conseguimos pelo Teu poder e pela Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, e faz de nós, de cada um de nós, vencedores, para a honra e glória do Teu nome e para a nossa salvação eterna. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus.